Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje vamos falar sobre Jesus Cristo. Vamos traçar a linha do tempo da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Então fique conosco até o final para saber mais. Jesus Cristo nasceu em Belém, como havia sido profetizado 700 anos antes de seu nascimento no Antigo Testamento. Na noite do nascimento de Jesus, um anjo do Senhor apareceu a alguns pastores na região e lhes disse que ele acabara de nascer em Belém, o filho do rei Davídico. Depois que foram encontrá-lo e o viram, voltaram louvando a Deus e contando a todos que quisessem ouvir sobre o que tinham visto e ouvido. Após o nascimento de Jesus, quando ele tinha apenas 8 dias de idade, foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, que significa Salvador. Nesse momento, foi apresentado no templo, e os idosos, Simeão e Ana, o reconheceram como o tão esperado Messias. Quando tinha cerca de 12 anos, Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa com sua família. Mas, enquanto estavam lá, ele ficou para trás nos pátios do templo e se envolveu em discussões com os líderes religiosos. Sua mãe e seu pai ficaram aflitos por não conseguirem encontrá-lo por 3 dias, mas quando finalmente o encontraram, o repreenderam por tê-los assustado e perguntaram por que ele havia feito aquilo. Jesus respondeu que precisava tratar dos negócios de seu pai. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Enquanto vivia em Nazaré, era conhecido como carpinteiro, provavelmente trabalhando ao lado de seu pai terreno, José. Durante esse período, foi tentado no deserto por Satanás durante 40 dias, mas resistiu a cada tentação. Após resistir com sucesso às tentações de Satanás, Jesus começou a pregar as boas novas do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento de seus pecados e à fé nas boas novas. À medida que seguidores começaram a se reunir ao seu redor, ele escolheu 12 deles para serem seus discípulos. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em uma festa de casamento em Caná. Quando o vinho acabou, Maria, mãe de Jesus, disse aos servos para fazerem tudo o que Jesus dissesse. Então, Jesus os instruiu a encher alguns jarros com água, que ele então transformou em vinho. Todos na festa, inclusive o responsável pelo evento, comentaram sobre a qualidade do vinho, embora ninguém soubesse de onde vinha. O primeiro milagre de Jesus mostrou seu poder divino, mas também revelou sua compaixão e capacidade de transformar coisas comuns em algo extraordinário. Ao transformar água em vinho nesse casamento, Jesus realizou um pequeno ato de bondade que fez uma grande diferença na vida dos que celebravam. À medida que a fama dos ensinamentos e milagres de Jesus se espalhava, ele atraía tanto seguidores quanto opositores. Os líderes religiosos judeus ficaram com inveja de sua popularidade e começaram a criticá-lo. Acusaram-no de quebrar a lei judaica e de se associar com pecadores. Apesar da oposição, Jesus continuou a ensinar e curar, atraindo multidões ainda maiores. Ele frequentemente ensinava por meio de parábolas, usando histórias e metáforas para transmitir sua mensagem. Alguns de seus ensinamentos mais famosos incluem a oração do Pai Nosso, as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha. Ele também ensinou sobre a importância da fé, do amor e do perdão. Durante esse período, Jesus nomeou 70 discípulos para ajudá-lo a pregar e curar. Ele então os enviou para proclamar a chegada do reino de Deus e realizar seus próprios milagres. Enquanto viajava por toda a Galileia, continuava a realizar milagres, curar os enfermos e expulsar demônios. Um dos milagres mais notáveis foi a cura do servo de um centurião. Quando Jesus chegou à casa do centurião, este lhe disse que o servo era muito querido por ele e pediu que Jesus viesse curá-lo. Impressionado com a fé do centurião, Jesus curou o servo à distância.
Enquanto viajava para Jerusalém, grandes multidões o seguiam. Ele os ensinava e realizava milagres pelo caminho. Em Lucas capítulo 13, versículo 31, diz que naquele exato momento, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram: "Você vai seguir o ensinamento de João Batista ou não?" Eles o estavam zombando porque não acreditavam no arrependimento. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e fazer o que devia ser feito lá. Mas os discípulos estavam com medo porque sabiam que os principais sacerdotes e os fariseus o odiavam. Também temiam o que poderia acontecer com ele ao chegar a Jerusalém. No entanto, Jesus lhes disse que precisava ir para que o Filho do Homem fosse entregue a eles e eles o matassem. E no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles não entenderam essas palavras e tinham medo de falar sobre isso. No domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém, montado no filhote de uma jumenta, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Multidões se reuniram para recebê-lo, agitando ramos de palmeira e gritando "Hosana". No entanto, na noite de quinta-feira, muitos de seus seguidores o haviam abandonado. Jesus previu isso e disse que Satanás havia pedido para peneirá-los como trigo. Mas também prometeu a Pedro que havia orado para que sua fé não falhasse. Jesus então disse aos seus discípulos que, antes que o galo cantasse 2 vezes, eles o negariam 3 vezes. Pedro protestou, dizendo que morreria antes de negar Jesus, mas Jesus insistiu que Pedro o negaria mesmo com a mão direita. Durante a última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, também chamada de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Durante a refeição, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu. Depois, o deu aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, dado por vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, ele pegou um cálice de vinho, deu graças e o deu a eles, dizendo: "Este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim." Após a última ceia, Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Lá ele orou, pedindo ao Pai se era possível que o cálice passasse dele. Mas afirmou sua submissão à vontade de Deus. Enquanto orava, Jesus foi visitado por 3 sucessivas ondas de discípulos que o encontraram dormindo e disseram que todos estavam à sua procura. Jesus então os tranquilizou e continuou orando. Por volta da meia-noite, Jesus foi abordado por Judas, um dos seus 12 discípulos, que se identificou com um beijo. Jesus perguntou a Judas se ele estava traindo o Filho do Homem com um beijo, mas Judas respondeu que sim. Imediatamente, Jesus disse: "Assim foi decidido, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído, teria sido melhor para esse homem nunca ter nascido." Então Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote, onde foi julgado. As acusações contra ele incluíam a de se declarar o Cristo, o Filho do Bendito, merecendo a morte. Muitas testemunhas depuseram contra Jesus, mas seus testemunhos eram inconsistentes. Por fim, o conselho do Sinédrio votou e declarou Jesus culpado, considerando-o digno de morte. Segundo a lei judaica, Jesus foi submetido a um segundo julgamento perante o governador romano Pôncio Pilatos. Durante esse julgamento, Jesus permaneceu em silêncio até que Pilatos lhe perguntou: "Você não ouve quantas acusações fazem contra você?" Jesus respondeu: "Se é a minha resposta que você busca, digo a você: eu sou como você, e seu governante é um mentiroso." Pilatos percebeu que não conseguiria uma resposta clara de Jesus e o enviou a Herodes Antipas, que o mandou de volta a Pilatos. Novamente, Pilatos queria agradar a multidão, então ofereceu libertar o amigo de Jesus, Barrabás, em seu lugar. A multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus.
Pilatos declarou Jesus inocente e ordenou que fosse açoitado. Isso fez com que seu corpo ficasse coberto de feridas. Depois, forçaram Jesus a usar uma coroa de espinhos e o zombaram como rei. Por fim, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus até o lugar da caveira, chamado Gólgota, onde o crucificaram entre dois criminosos. Um dos criminosos insultou Jesus, mas o outro implorou para que Jesus se lembrasse dele quando viesse em seu reino. Jesus prometeu que atenderia a esse pedido. Mais tarde, Jesus clamou em alta voz e entregou seu espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou ao meio, mostrando que o caminho para Deus estava aberto. José de Arimateia, membro do Sinédrio, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e Pilatos o concedeu. José, juntamente com Nicodemos, desceu o corpo de Jesus da cruz e o envolveu em um pano de linho. Em seguida, o colocaram em um túmulo próximo. No dia seguinte, as mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. Um anjo apareceu a elas e disse que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Quando as mulheres contaram isso aos discípulos, eles não acreditaram. Mas Pedro e João foram verificar, e ao verem os panos de linho deixados para trás, acreditaram que Jesus realmente havia ressuscitado. Jesus então apareceu a Maria Madalena, que chorava fora do túmulo. Quando ela o reconheceu, Jesus disse a ela para contar aos irmãos que ele havia ressuscitado dos mortos e estava indo adiante deles para a Galileia. Depois de aparecer a Maria Madalena, Jesus apareceu a 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles não o reconheceram de imediato, mas quando ele partiu o pão e o abençoou, entenderam que era Jesus. Imediatamente foram contar aos outros que Jesus havia ressuscitado. Naquela mesma noite, Jesus reuniu seus discípulos e lhes disse: "A paz esteja com vocês." Ele lhes mostrou as mãos e os pés para provar que era realmente ele. Eles ficaram cheios de alegria e o adoraram. Jesus lhes disse que enviaria o Espírito Santo para estar com eles e lhes deu autoridade para perdoar pecados. Tomé, que não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, ficou cético e se recusou a acreditar, a menos que visse as marcas dos pregos nas mãos e nos pés de Jesus. 8 dias depois, Tomé estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus lhe disse para tocar suas mãos e seus pés, e Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque você me viu, acreditou? Felizes os que não viram e mesmo assim creram." Depois disso, Jesus revelou seus planos aos discípulos e lhes disse que enviaria o Espírito Santo, assim como o Pai o havia enviado. Ele também lhes disse que era necessário que ele fosse embora para que o Espírito Santo pudesse vir. Após terminar sua conversa com eles, Jesus ascendeu ao céu na presença deles e uma nuvem o tirou de sua vista. Enquanto subia, um homem apareceu entre as nuvens e lhes disse: "Homens da Galileia, por que estão aí olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado ao céu diante de vocês, voltará da mesma maneira como o viram subir." Então os discípulos se dispersaram, louvando a Deus e cheios do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus aconteceu no 3º dia, o que foi significativo porque simbolizava a ideia de que Deus cumpre suas promessas. O 3º dia era um número importante na cultura judaica, representando a aliança de Deus com seu povo. Fazia alusão à história do Êxodo no Antigo Testamento, onde Moisés passou 40 dias no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, e depois passou mais 40 dias e 40 noites guiando os israelitas para fora do deserto. Além disso, o conceito do 3º dia é encontrado em Ezequiel capítulo 37, versículos 13 a 14, onde Deus instrui o profeta Ezequiel a profetizar aos ossos e dizer: "Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vocês o fôlego de vida e vocês viverão.
porei carne em vocês, cobrirei com pele e lhes darei vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Nesta passagem, os ossos secos representam os israelitas que morreram em seus pecados, e o terceiro dia simboliza renovação espiritual e ressurreição. Amigos, esperamos que tenham gostado deste vídeo. Por favor, compartilhem seus pensamentos e comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever para assistir ao nosso vídeo mais recente. Obrigado por assistir.